Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal. Hoje é sábado, 4 de abril de 2026, né? Feriado. Sábado de Aleluia, não é? Na verdade não é bem feriado, mas é o sábado de Aleluia, né? Ontem a gente fez um áudio falando sobre a filha do Fidel Castro, um áudio de análise. Ele foi retirado pela plataforma, né, aqui do YouTube. Porém, se encontra lá no X, né? Quem quiser ver, infelizmente essa plataforma é assim mesmo, né? A gente teve que voltar para cá porque não tem jeito. Tirar o pessoal daqui é difícil, né? O brasileiro escolhe, parece sofrer, não é? Tirar daqui é difícil. Já insisti, a gente paga um dinheiro lá no X para manter, né, o X para conseguir botar os áudios lá, né? Porque o X normal não te dá espaço para botar um áudio de quase meia hora, né? Um vídeo, áudio de quase meia hora. Então ali é uma conta especial que a gente paga, mas não tem jeito. O pessoal não quer assistir lá, quer assistir aqui, insiste em ficar aqui. Então aí, aqui a gente tem que se adaptar às regras deles. O vídeo de ontem foi retirado pela plataforma. Quem quiser ver, tá lá no X disponível, né? Aqui voltamos a falar sobre o Estreito de Hormuz, porque o Donald Trump, o que ele fez? A semana passada ele tinha dado 48 horas, né, para o Irã liberar a passagem pelo estreito, né? A gente sabe que os iranianos atacam lá com drones e com lanchas pequenas, né? Eles atacam os navios comerciais. Então o Trump insistiu, olha, vou dar 48 horas, se vocês não liberarem, eu vou atacar toda a infraestrutura energética, né? Quando o Trump fala em infraestrutura energética, atacar a infraestrutura energética, ele está se referindo a uma bomba eletromagnética, né? Aquela que emite o pulso eletromagnético e que então faria com que toda a área atingida ali, né, dependendo do tamanho da bomba e da onde ela fosse lançada, toda a área atingida ficaria sem energia elétrica, os motores parariam de funcionar, ou seja, manda efetivamente o local para a Idade Média, né? Não funciona nenhum motor, não tem comunicação, para a energia elétrica, para tudo, né? Vira selva. Aí hoje de manhã, sábado, ele afirmou, né, deu uma outra entrevista lá na Casa Branca dizendo, e escreveu também no Truth Social, dizendo que agora eles têm 48 horas de novo. Por quê? Porque na semana passada ele tinha prolongado o prazo para 10 dias. Falou, eles estão com boa vontade ao negociar, eu vou prolongar o prazo por mais 10 dias. Não é? E esses 10 dias vencem amanhã. Né? Final da Páscoa, no domingo à noite, vence os 10 dias. E ele está dizendo que eles têm mais 48 horas antes do inferno se abater sobre eles. Ele está usando exatamente essa expressão. Né? Então,
parece que os iranianos não têm muita escolha. Eles vão ter que fazer alguma coisa ali para liberar o Estreito de Hormuz, que a parte. Eles estão se agarrando a isso aí, né? Eles estão se agarrando porque eles não têm condições, né, tecnológicas para vencer essa guerra, né? Tanto os Estados Unidos quanto Israel, eles não podem vencer nenhum desses países, né? Então eles se agarram ao fato deles prejudicarem o comércio ali, fechando o Estreito de Hormuz. Só que, como eu já expliquei aqui, vou tornar a dizer, o Estreito de Hormuz é muito importante para todos os sheiks árabes ali do petróleo, né? O Emirados Árabes, o Kuwait, a Arábia Saudita, Omã, o Catar, todos esses que fizeram o acordo do petrodólar com os norte-americanos. Já expliquei aqui também o que é o acordo do petrodólar, né? Esses países aí, os sheiks só se dispõem a somente aceitar o dólar para vender os seus produtos ali, os seus barris de petróleo, né? Só, você tem que pagar em dólar, por isso você tem que adquirir a moeda, né, o dólar norte-americano, e eles investem esse dólar nos Estados Unidos, e em troca os americanos oferecem proteção militar. Então toda essa insistência do Donald Trump em liberar o Estreito de Hormuz não é mais tanto por causa dos Estados Unidos, porque ele já vem falando, ó, nós somos independentes do petróleo de lá. A gente não precisa do petróleo de lá. Mas ele é obrigado, de certa maneira, a agir por lá. Por quê? Porque ele tem que cumprir o acordo do petrodólar, que os americanos precisam desse acordo para manter a economia norte-americana funcionando direitinho, né? Sem inflação, porque como é que faz para financiar todo o déficit norte-americano, que é gigantesco, né? Então tem isso aí, ele é obrigado a fazer esse acordo e ele agora tem que cumprir, ele tem que defender esses sheiks árabes. E a defesa desses sheiks árabes aí, desses países do acordo, ele tem que liberar o Estreito de Hormuz, né, a passagem, né? Quem está ganhando, volto a dizer, com o Estreito de Hormuz fechado é a Rússia, né, que teve as sanções derrubadas, ela está vendendo o petróleo dela que não passa por lá, né? Essa matéria saiu no Infomoney com data de hoje, na hora do almoço, né? Eu estou fazendo o áudio aqui por volta das 2h30, né? E saiu na hora do almoço. O que diz a matéria? Vamos lá. Ó. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na manhã neste sábado, dia 4, né, que o tempo está se esgotando para um acordo que garanta a abertura do Estreito de Hormuz. Em uma publicação em sua rede, o Truth Social, Trump deu as últimas 48 horas antes do inferno se abater sobre o Irã. Ele usou essas próprias palavras, né? O presidente mencionou então o prazo de 10 dias que foi estabelecido no último dia 26 de março, quando alegou então que as negociações caminhavam bem, ele prolongou então aquelas primeiras 48 horas. Ó. O que ele diz aqui nessa matéria, né, que ele publicou no Truth Social? Lembrem-se de quando dei ao Irã 10 dias para fazer um acordo ou abrir o Estreito de Hormuz. O tempo está se esgotando rapidamente, faltam 48 horas antes que o inferno se abata sobre eles. Glória a Deus! Assinado o presidente Donald John Trump, né? Nos últimos dias, embarcações de empresas francesas e japonesas cruzaram o estreito, enquanto na manhã de hoje, sábado, a imprensa iraniana informou que o país publicou uma carta autorizando a entrada de mercadorias essenciais em seus portos. Desde o fim de fevereiro, o estreito está fechado devido à guerra envolvendo então os Estados Unidos, Israel e o Irã. Na última sexta-feira, dia 3, 2 aviões militares americanos foram abatidos no Irã. Um tripulante teria sido resgatado e o outro ainda é alvo de uma operação de resgate. A rede NBC, Donald Trump diz que a queda das aeronaves não estaria influenciando então as negociações em curso. É o que está dizendo o Trump, dizendo que vai fechar o tempo
e para cima do regime iraniano se eles não fizerem um acordo sobre o Estreito de Hormuz rapidamente, né? Agora, o Trump, muita gente me perguntou, eu recebi aqui alguns e-mails perguntando, poxa, mas se ele diz que ele não está muito preocupado com o Estreito de Hormuz, por que que ele está dando, então, fazendo essa pressão enorme? Justamente porque ele deve estar sofrendo uma pressão dos árabes ali, é, que fazem um acordo com o petrodólar. Afinal, o Trump se compromete, né? Não só o Trump, os Estados Unidos da América, eles têm que se comprometer a prestar ajuda militar para esses países que não têm exércitos. O que falta aí explicar, e que eu não saberia dizer aqui agora, é o seguinte: na verdade, o acordo é feito pro Trump, para os Estados Unidos, né, que o Trump agora, nesse momento, representa os Estados Unidos, no caso de uma invasão a esses países, como aconteceu com o Kuwait, lá em 1990, 91, né, final de 90, início de 91, que o Saddam Hussein, todo mundo lembra, invadiu o Kuwait logo depois, ali, um pouco depois que terminou a guerra entre o Irã e Iraque. Né? Só que agora é diferente, né? O que está ocorrendo não é uma guerra em si, embora o Irã tenha atingido alguns países ali da região e se mostra inimigo, né? O presidente iraniano, o Massoud Pezeshkian, apareceu na TV pedindo desculpa para esses países árabes vizinhos, né? Mas a princípio, assim, o estreito está fechado. Eu não sei até que ponto o acordo com os americanos envolve a liberação aí do estreito, ou se seria apenas, né, proteção militar, caso esses países aí do petrodólar fossem invadidos, o que não é o caso, né? Agora, com certeza o Donald Trump deve estar sofrendo pressão de todos esses sheiks, né? Até porque ele tem bom relacionamento com esse pessoal, né? Principalmente ali com a Arábia Saudita, com o Bin Salman, que obviamente não estão gostando de ficar perdendo dinheiro, deixar de vender petróleo. Né? Saiu também a mesma matéria no Terra, algo parecido, muda um pouco. O Trump dá últimas 48 horas para o Irã abrir Estreito de Hormuz antes que o inferno se instale sobre eles. Então percebam que o Trump usou realmente essa expressão, né? Diz que eles têm até domingo, até amanhã à noite, para chegar a um acordo sobre a abertura do estreito, sobre o risco de enfrentar consequências muito, muito severas. Né? Em publicação na rede social, o Truth Social, o republicano reiterou o seu ultimato, que havia sido emitido lá atrás, em 26 de março, para o governo iraniano, então, normalizar as atividades da rota marítima e fez novas ameaças contra o regime. Então, o Trump está realmente decidido a reabrir o Estreito de Hormuz, não é? Agora, é difícil imaginar assim, né? Se o Irã começa a virar uma bagunça, como aconteceu com o Iraque, né? O Iraque, né, por exemplo, depois da invasão é que nasceu o ISIS dali, né? Tanto que eles chamam ISIS, né? Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Em inglês, ISIS é Islamic State of Iraq and Syria, né? ISIS. Daí vem a sigla ISIS, né? Que os americanos chamam, os árabes chamam de Daesh, né? Da baderna surge um caos maior ainda. E se eu fico imaginando aqui, se houver uma baderna muito grande no Irã, né? Porque Irã são vários grupos ali lutando também pelo poder, né? Se cair o regime, aí você vai ter os curdos, vão ter os opositores que querem a monarquia do Reza Pahlavi de volta, vão ter outros grupos, né? Sunitas, vai ser uma briga, uma baderna muito grande. Isso aí, com certeza, se houver uma baderna ali, você não tem mais o controle sobre o Estreito de Hormuz. Né? Aí fica cada vez pior. Agora, existe a possibilidade, né? Ontem eu estava até falando com o Coronel Enio sobre isso, né? De ser construído um canal na região ali, no país que é em frente ao Irã, que são os Emirados Árabes Unidos. Né? Se você olhar no mapa, o país que dá de frente ali com o Irã, né?
É, Abu Dhabi, por exemplo, é bem pertinho ali do Estreito de Hormuz, então poderia ser feito um canal ali, né, que os países, né, esse canal cortaria Omã, passaria também pelos Emirados Árabes para entrar ali então, no Catar, na Arábia Saudita, no Kuwait. Né? Agora, quanto tempo eles poderiam perder para fazer esse canal? Né? Se eles têm muita pressa em vender o petróleo deles. Né? Seria um canal parecido, por exemplo, como que foi feito ali no Panamá. Né? Aí os navios estariam aí a mais de 100 quilômetros de distância de onde tem a confusão lá, próximo da ilha de Karg, que é bem no estrangulamento ali, né? Entre o Golfo de Omã e o Golfo Pérsico. Uma passagem obrigatória e é uma passagem bem estreita, 34 quilômetros. O risco de sofrer avarias, né, dos navios, as cargas são muito grandes. Né? Então, a princípio, a longo prazo, eu acredito que essas nações eles têm que pensar na construção desse canal ali. Olha, procura olhar o mapa ali, ó. Você vai ver que logo na entrada do canal tem Omã, já em seguida os Emirados Árabes. Então o canal teria que passar por ali, né? Isso faria com que os navios, ao adentrar o estreito, o Golfo de Omã, eles passariam pelo canal e evitariam então o Estreito de Hormuz. Né? Esse canal levaria ali do Golfo de Omã para o Golfo Pérsico diretamente, sem precisar passar pelo Estreito de Hormuz. Mas quanto tempo isso pode demorar para ser construído? Né? Tecnologia para isso existe, né? Desde que a gente sabe que o canal do Panamá, ali que liga o Oceano Pacífico no Oceano Atlântico, cortando o Panamá, ele funciona muito bem. Né? O Trump até andou brigando o ano passado por causa do canal, que ele dizia que estava nas mãos chinesas, que teriam que recuperar o controle do canal do Panamá. Vocês devem lembrar disso. Então, a princípio, no curto prazo, né, o Trump tem que tentar abrir ali o Estreito de Omã, né, o Estreito de Hormuz, desculpe, mas se essa guerra se prolongar, né, e talvez seja difícil, porque o Irã pode virar uma bagunça, o risco de virar uma bagunça é muito grande. E outra coisa muito importante, né? Se a Síria, veja, a Síria, quando ela teve aquela guerra civil com 20 milhões de pessoas, se o êxodo dos sírios, né, aquela diáspora síria, ela de uma certa maneira afetou toda a Europa, né, a imigração dos islâmicos ali para a Europa, com 20 milhões de pessoas na Síria, vocês imaginem o Irã sofrendo um processo parecido, se houver uma guerra civil lá dentro, mas é um país com mais de 90 milhões de pessoas, ou seja, tem mais de 4 vezes mais gente do que a Síria. Então o efeito seria muito mais devastador. Né? Então tá aí, eu não sei dizer também em quanto tempo os árabes poderiam construir esse canal, né, que cortaria ali Omã, passaria pelos Emirados Árabes, ele vai passar em frente a Doha, né, e vai seguir ali para o Golfo, né, para a Arábia Saudita, Kuwait, vai também, né, chegar até próximo ao Iraque ali, né, ele está bem perto do Iraque também, né, até onde tem o Golfo Pérsico ali. Então, a princípio, o Trump está dizendo que pode usar sim, né? Quando ele fala em atacar a energia, ele pode usar essas táticas, né? Que são armas menores, armas de pulso eletromagnético contra o Irã, né? Estrear essas armas de pulso eletromagnético contra o regime iraniano, que está se mostrando irredutível, né? Vamos ver se eles vão conseguir entrar num negócio, né? Depende do tamanho da pressão. Tá muito rápido, né? Amanhã à noite vence o prazo, né? A gente tá falando no sábado à tarde aqui, tem menos já de 48 horas desde que o Trump hoje de manhã falou. Na verdade, segunda de manhã, né? Que eles estão na frente da gente, né? Algumas horas. Para nós aqui seria o domingo à noite, né? Então é muito pouco tempo ainda. Vamos ver, a gente não sabe, o Trump não está dizendo ainda em que ritmo que estão as negociações, se eles estão próximos de chegar a um acordo ou não.
eu acredito, se você me perguntar aqui, eu acredito que não vai ter acordo não, né? Os iranianos são bem radicais, eles, né, estão dispostos a ir ao tudo ou nada, né? A guerra para eles tem um cunho filosófico, né? Não é só estratégico, é um cunho filosófico, religioso, mais do que político estratégico, né? É diferente negociar com eles nesse nível, né? Vamos torcer, vamos torcer aqui. Quem sabe o Trump amanhã aparece dizendo que deu tudo certo, que conseguiram fazer um acordo para reabrir o estreito, né? Acredito que a pressão desses países árabes ali sobre o Trump deve estar muito grande. Não tem ninguém falando ainda, né? Você não vê na mídia. Eu procurei aqui se tem notícias do fato desses árabes estarem pressionando Trump, né? E não tem. Ninguém está falando isso. Mídia nenhuma, né? Canal nenhum, nem na mídia aberta, nem nas redes. Mas, né? Trump vai usar tecnologia. Ontem, à noite, eu disponibilizei um vídeo do Shimon Oliveira falando sobre esses aviões, né, que tem essa capacidade tecnológica para soltar essas armas lá no território do Irã. Né? Convido a vocês que assistam. Estão lá nos grupos do Telegram, GeoPoMRS Geodiscussões. Era ontem ali por volta das 10 horas da noite, um pouco depois talvez, quando eu postei. Vale muito a pena assistir esses vídeos do Shimon Oliveira, tá bom, gente? Eu quero agradecer a todos, né, que colaboram financeiramente com o nosso canal. Muito obrigado, né? Quem puder ajudar, segue o número da conta e a chave do Pix. E peço desculpas pelo vídeo de ontem, que foi retirado aqui da plataforma, né, falando sobre a filha do Fidel Castro ali. Não fomos nós, né? Tá lá no X, né, na nossa conta do X, no Telegram, o vídeo continua disponível para quem ainda não assistiu, né? Ele foi visto por quase 6.000 pessoas no YouTube. Se você não conseguiu assistir, então entra lá no X, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado, um excelente domingo de Páscoa para vocês. Eu volto amanhã. Valeu, pessoal. Tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.